Aleluia! Este é um dia que o Senhor nos fez. Alegremos-nos e regozijemo-nos nele. Quero convidar você a abrir o Evangelho de João, capítulo 6. O texto da nossa leitura hoje, 49 versículos. Mas nós vamos pensar alguns versículos para meditarmos neles. Irmãos, eu aconselho, faça uma leitura profunda, estude esse texto, porque ele é de uma riqueza tremenda, de muitas revelações. E teríamos que fazer um retiro somente para trabalhar nesses versos. Mas hoje o Senhor nos dirigiu a ver algumas verdades que esse texto maravilhoso nos traz. O tema da nossa meditação é conhecendo o verdadeiro. Não dá para trabalharmos todo o texto. Jesus havia acabado de multiplicar pães e peixes. Jesus havia acalmado uma tempestade e andado sobre o mar. E agora, do outro lado, se reúne a ele uma grande multidão. E nós vemos nesse texto Jesus fazendo 3 discursos. Um discurso ele fez à multidão. Outro discurso na sinagoga aos religiosos judeus. E o terceiro discurso que nós vemos aqui, ele faz aos seus 12 discípulos. Queridos, eu lembro que quando eu trabalhei como funcionário de um banco, eu precisei fazer um curso para trabalhar de caixa, um curso chamado grafoscopia bancária. Nesse curso a gente aprende a como identificar assinaturas falsas e tantas outras coisas que nos ajudam ali no dia a dia. Mas o que me chamou a atenção nesse curso foi uma frase: conhecer bem o verdadeiro para reconhecer o falso. Em vez de gastarmos tempo olhando para aquilo que é falso, se aprendermos, se focarmos naquilo que é verdadeiro, com muita facilidade a gente descobre o que é falso. Por exemplo, no manuseio, ao contar as notas, no simples toque, se a gente conhece o verdadeiro, a gente identifica o falso. Então hoje nós vamos ver aqui 5 coisas que o texto afirma e que nós vamos tirar como verdadeiras coisas para as nossas vidas. A primeira verdade é a verdadeira intenção. No verso 26, aquela multidão se achega a Jesus, pergunta: Jesus, quanto tempo o senhor chegou aqui? E Jesus já vai diretamente ao assunto. Como eu gosto de Jesus. Jesus ele não fica rodeando, ele é objetivo. E olha o que ele diz, verso 26. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Queridos, esse texto que nós temos como leitura hoje, ele quebra muito daquilo que a gente tem como verdade. Jesus aqui, ele não está nem um pouco preocupado em fazer com que o povo se sinta bem. Ele é objetivo, é direto. E a conclusão, lá no final, nós vamos ver que o pessoal olha para todos os discursos e fala: mas é difícil, é duro, é pesado este discurso. Jesus ele não veio para ser um homem sociável, agradável, para buscar a simpatia de todos. Jesus veio para trazer a verdade. E aqui a primeira coisa então que nós vemos é Jesus trazendo a verdadeira intenção daquele povo.
O povo não estava atrás de Jesus porque Jesus estava fazendo sinais. Se lembrarmos do objetivo de João ao escrever esse evangelho, no capítulo 20, verso 30 e 31, diz ali que João escreveu com a finalidade de mostrar os sinais e prodígios de Jesus. Para quê? Para que as pessoas tivessem fé. E aqui nós percebemos que eles não estão preocupados, alarmados, entusiasmados com os sinais que Jesus fazia, mas eles estavam desejosos de encher a barriga. Até nos dias de hoje, a gente vê em festas penetras que dizem assim, vim fazer uma boquinha livre. Como é impressionante como as pessoas gastam tempo e pensamento e hoje, muito mais, eu creio, do que qualquer época, nós vemos programas e programas de culinária ensinando a fazer isso, aquilo, outro, etc, etc. Então Jesus denuncia a verdadeira intenção daquele povo. Não era Jesus, não era o ensinamento de Jesus, não eram os sinais de Jesus, mas era simplesmente a comida. A segunda coisa que nós vemos aqui é a verdadeira obra de Deus. Eu amo esses versículos. Verso 28 e 29. Dirigiram-se, pois, a ele, a Jesus, aquela multidão, perguntando: que faremos para realizar as obras, o trabalho de Deus? É uma pergunta que aparentemente ela parece ser assim uma ótima pergunta, mas a gente vê que há confusão na cabeça deles. Eles estão preocupados, o que eu tenho que fazer? E muitas religiões, muitos que se dizem cristãos, pensam que para realizar a obra de Deus precisam fazer uma enormidade de coisas. Eu tenho que fazer via sacra, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, e mesmo muitos evangélicos que pensam que estão barganhando com Deus através do jejum, através da oração, fazendo coisas para conquistar alguma coisa em Deus. Mas a resposta de Jesus mostra a verdadeira obra de Deus. Olha que coisa linda. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus, o trabalho de Deus, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Jesus resume tudo. Como é que eu faço a obra de Deus? Como é que eu vou ser um bom cristão? Como é que eu faço para agradar a Deus? E tantas outras perguntas que eu posso colocar aqui, e a resposta é a mesma. Crer em Jesus, crer naquele que Deus, o Pai, enviou, Jesus Cristo. Esse é o nosso trabalho. Acreditar nele, crer nele, confiar nele. Aqui está o trabalho. E aí eu já paro e me pergunto, eu tenho acreditado? Ou eu tenho buscado outras coisas? Ou eu tenho buscado em outras fontes? A minha fé, ela é autêntica, ela é total, está direcionada somente à pessoa de Cristo Jesus, aquele que Deus enviou? Ou tenho buscado subterfúgios? Coloco a minha expectativa, a minha esperança em circunstâncias, em pessoas, em políticos. Fica bem claro aqui qual é a verdadeira obra de Deus. Eu tenho que crer em Jesus. Aconteça o que acontecer, a minha fé está segura porque eu tenho colocado a minha fé em Jesus. Amém. Então eu vejo aqui a verdadeira intenção, eu vejo aqui a verdadeira obra de Deus. Em terceiro lugar, eu vou conhecer o verdadeiro alimento. Vamos lá para o verso 35. Aquele povo estava preocupado em comer pão para encher o estômago. Jesus apresenta o verdadeiro alimento. Verso 35, declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Eu não preciso fazer nenhum curso para entender isso. Eu preciso simplesmente crer naquilo que Jesus está dizendo. Ele se apresenta. Aquele povo conhecia um pão sobrenatural e atribuíam o milagre a Moisés, mas Jesus deixa claro, não foi Moisés que lá no deserto trouxe o maná.
Foi Deus quem enviou. Mas aqui ele apresenta um pão superior a esse maná, a esse pão que Deus enviou. Ele é o pão que veio do céu. E por várias vezes nesse texto ele se apresenta assim: o pão que veio do céu. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Duas questões vitais para a sobrevivência humana: comer e beber, pão e água. Jesus se apresenta como o pão da vida e a água da vida. Quem vai a Ele não tem fome, quem crê nele não tem sede. Amém. Outros versículos ainda, verso 48. Eu sou o pão da vida. Ele afirma categoricamente: eu sou o pão da vida. Então, se alguém um dia perguntar quem é Jesus para você, tenha liberdade e seja bíblico ao dizer: Ele é o meu pão. Ele é a minha água. Ele mata a minha fome, dessedenta a minha sede. Este é o meu Jesus. Vamos ainda em outros versículos. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Agora, o discurso de Cristo Jesus para aqueles homens começa a se tornar um pouco difícil de se entender. Porque Jesus começa a apresentar a carne dele como esse pão. Verso 53 a verso 57. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, que é o próprio Jesus, e não beberdes o seu sangue, não tende vida em vós mesmos. Só esse versículo aqui já daria para a gente gastar o resto da nossa vida meditando nele. Aquele povo estava entendendo as palavras de Jesus de maneira natural. Estavam pensando que tinham que se tornar canibais, comer da carne de Jesus, beber do sangue de Jesus, e jamais um judeu faria isso. Mas o que Jesus está trazendo aqui é uma revelação que poucos entendem. Eu tenho que comer da carne de Jesus, eu tenho que beber do sangue de Jesus para ter vida em mim mesmo. Eu concluo esse versículo dizendo assim: se eu não comer da carne de Jesus e não beber do sangue de Jesus, eu não tenho vida em mim mesmo. Ou seja, eu sou um morto ambulante. E as pessoas aí ficam cheias de conflito para entender o que Jesus está dizendo. Verso 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Há um caminho para a eternidade. Quando eu como da carne de Jesus, quando eu bebo do sangue de Jesus, eu tenho a vida do próprio Jesus em mim, e aquilo que aconteceu com Jesus no terceiro dia, que o poder do Espírito Santo o ressuscitou, eu também tenho essa garantia. Eu também vou ressuscitar em Cristo Jesus. Verso 56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Para termos comunhão, isso aqui está falando de intimidade, de comunhão, de vida a dois, você e Cristo, tem que haver a participação de comer da carne e beber do sangue. E o verso 57, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então Jesus, ele é a fonte da vida. Ele é o pão, ele é o sangue que produz em nós vida aqui na terra
e a garantia da vida eterna no céu. Ele é esse pão, verso 58. Este é o pão que desceu do céu. Eu fico imaginando, lendo aqui a continuidade, aquele povo foi ficando perplexo. Eles não estavam entendendo nada e Jesus não está fazendo nada para que eles entendam. Porque aqui, nesse texto, nesses textos, nesses versículos, Jesus deixa claro algo que não pode passar desapercebido: a soberania de Deus. Diferente do que muitos pensam, do que muitos pregam, eu não vou até Jesus, eu não recebo Jesus, é Ele que vem em minha direção, é Deus que me escolhe. A doutrina da eleição, muito mal interpretada por muitos. Deus, Ele é onisciente, Ele sabe tudo, Ele sabe quem vai dar a resposta, Ele sabe quem vai permanecer, Ele conhece o coração de todos. E Ele, de uma forma tremendamente gloriosa, majestosa, maravilhosa, Ele nos mostra um Pai amoroso que vem e diz: é você, é você, é você, é você. Nós não sabemos quem é. Nós não sabemos quem são os escolhidos de Deus, mas Deus sabe. Por isso que o nosso compromisso é pregar essas verdades a todos. Porque nós não sabemos quem são os eleitos, os escolhidos, mas Deus sabe. Amém. Vamos cumprir com a nossa tarefa. Então, o verdadeiro alimento, Jesus é o pão da vida. Em quarto lugar, nós vamos ver a verdadeira palavra, verso 60 e verso 66. Verso 60, depois que Jesus faz esse discurso, muitos dos seus discípulos, muitos dos seus seguidores, aquela multidão ouvindo as palavras de Jesus, tendo ouvido estas palavras, disseram: duro é este discurso. E esta palavra discurso aqui é a palavra no grego logos, a palavra. Dura é esta palavra, quem o pode ouvir? Que coisa! Ai, tem muitos pregadores hoje que se preocupam em não trazer uma palavra dura, em não nenhum constrangimento. E nós vemos Jesus, o nosso mestre, trazendo esta palavra, e nesse discurso, ele perdeu quase que 100% da congregação dele. Deixaram de segui-lo. Porque chegaram a esta conclusão: duro é este discurso. Duro é este discurso. Queridos, a palavra pregada, se ela não incomoda os ouvintes, eu tenho que pensar: será que é a palavra de Deus mesmo? Se a palavra de Deus não gera em mim um medo, um temor de Deus, se a palavra de Deus não leva eu fazer uma análise da vida que estou levando e chegar à conclusão de que eu não presto, eu não sou nada, eu sou pecador, eu preciso de Deus, essa palavra não vem do céu. Porque a palavra de Deus, pela unção do Espírito Santo, ela nos convence a olhar para nós mesmos e dizer: sem Jesus não dá. Se não for a graça, a misericórdia, o perdão de Deus para com a minha vida, eu mereço o inferno. Mas quando eu olho para Jesus, quando eu vejo esse discurso duro, eu falo: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, eu preciso do Senhor. Jesus, me socorra. E aí então começa essa mudança que só o Espírito Santo pode fazer em nós. O verso 66. À vista disto, depois do discurso de Jesus, de que eles tinham que comer da carne, beber do sangue de Jesus, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Queridos, nesse domingo próximo passado, foi celebrada a ceia no nosso meio. O que significa isso?
Significa que aquele momento, discernindo, não sem entendimento, não fazendo como um ritual místico, mas discernindo o pão, o vinho, nós decidimos comer da carne e beber do sangue de Jesus, o que nos torna participantes da glória dele. Muitos o abandonaram. Diante disso, nós vamos chegar à quinta verdade. O verdadeiro discípulo. Verso 67. As pessoas estão abandonando Jesus, não querem mais seguir a Jesus. Então perguntou Jesus aos 12. Jesus se volta àqueles 12 que ele chamou de apóstolos. E Jesus diz: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Eu vejo aqui Jesus chamando a uma posição. Vocês não querem aproveitar a situação e não querem ir embora também? Aproveitem, é uma ótima oportunidade. É um apelo ao contrário, né? Normalmente a gente faz o apelo para vir. Jesus está fazendo um apelo para ir embora. Jesus não precisa de nós. Nós precisamos desesperadamente dele. E Jesus não tem problema nenhum em que o abandonem. Jesus é sério. E se for necessário, ele é duro. Ele é amor. Ele é o homem mais manso que já existiu na face da terra. Mas quando se trata de vida eterna, nós precisamos entender que tem que haver seriedade. Não é um oba-oba, não é uma brincadeira. Vocês não querem também se retirar? E aqui nós vemos o apóstolo Simão Pedro, esse que sempre se levanta nesses momentos, e traz para nós algo que deve chacoalhar o nosso coração e deve nos fazer analisar: será que nós também estamos nessa condição? Senhor, para quem iremos? Pedro conclui: não há outro. É só Jesus, é só Jesus. Tu tens as palavras da vida eterna, ou seja, é só o Senhor, ninguém mais tem. E nós temos crido e conhecido que tu és santo de Deus. Será que nós já chegamos numa posição dessa como Pedro? Será que se parássemos hoje para analisar a vida, a gente também chegaria a essa clara decisão? Não há retorno. É só Jesus. Não tem outra coisa neste mundo que eu desejo. Eu quero Jesus, não há outro caminho. Não há outra direção. É Jesus, se necessário abandonar tudo. Verso 70. Aí você pensa, agora Jesus vem com uma palavra assim doce, calma. Assim como ele trouxe essas palavras duras à multidão, aos judeus. Verso 70, replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Referia-se ele a Judas. Por quê? Contudo, um de vós é diabo. Jesus amado. Jesus amado. Será que a gente entende isso? Imagina você, não é? Chegando até um homem de Deus, indo se aconselhar com ele. E ele fala assim: você é um homem, você é do diabo, você é o diabo. Esse mesmo Pedro que concluiu desta maneira gloriosa, dias antes, quando ele disse para Jesus que ele não ia permitir que Jesus fosse à cruz, Jesus olhou para ele e disse: arreda-te, Satanás. Vocês percebem a seriedade? Muitas vezes a gente fica ali, né? A boa conduta é politicamente correto. Não, você fez isso. Não tem problema. Não.
Jesus, ele é objetivo e direto. Eu creio, ele fala isso não para acabar com a vida da pessoa, mas porque é pura verdade. Jesus nunca deixou de dizer a verdade. Doa quem doer. Muitas vezes e sempre, dizer a verdade para muitos acarreta um distanciamento. A pessoa fica brava com a gente e a pessoa sai, etc, etc. Jesus não tinha esse problema. Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Quem escolheu Judas Iscariotes? O próprio Senhor Jesus. Judas ainda não tinha traído Jesus, mas Jesus já conhecia toda a história de Judas. Jesus já conhece a minha história, já conhece a sua história. Jesus sabe aquilo que fazemos abertamente, publicamente, e Jesus sabe aquilo que fazemos no mais íntimo do nosso ser, pensando que ninguém está vendo. Ele está vendo, ele sabe. O verdadeiro discípulo é aquele que chega a essa conclusão. Não tem outra coisa a fazer. Eu não estou buscando outra coisa. Os meus sonhos, os meus interesses, as minhas realizações, tudo isso ficou ofuscado diante da pessoa do Senhor Jesus. Eu quero segui-lo, eu quero segui-lo, eu quero segui-lo. A verdadeira intenção não é buscar aquilo que satisfaz as nossas necessidades, porque muitos estão buscando Jesus só para resolver os seus problemas. A verdadeira obra de Deus não é ficar fazendo coisa arada e tantas propostas, é acreditar em Jesus. O verdadeiro alimento é o próprio Jesus. A verdadeira palavra é a palavra de Cristo Jesus. Ele é a palavra, ele é o Logos. E o verdadeiro discípulo é aquele que olha para Jesus e entende que Jesus é a pérola de grande valor, é o tesouro de grande valor. E para isso abre mão de tudo para conquistar a Cristo Jesus. Jesus se autodenominou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse uma verdade, ele disse a verdade. E se Jesus Cristo é a verdade, as demais coisas são mentira. É mentira que todos os deuses são iguais, é mentira que todos os caminhos levam para o céu, é tudo mentira. Jesus, ele é o caminho. Amém. Somente ele. Então a primeira pergunta para concluirmos: você procura a Jesus com que intenções? Satisfações pessoais? Realização dos seus sonhos? Pedir para que ele abençoe os teus planos e os teus projetos? Ou você procura Jesus por quem ele é, por aquilo que ele faz? Segunda pergunta: a obra de Deus é crer em Jesus. Você crê em Jesus? Aconteça o que acontecer, você se mantém firme na sua fé em Jesus? Ou qualquer coisinha, a pessoa foi embora, alguém fez isso para mim, já fica bicudo, já fica dodói, etc, etc. Quem está firmado na rocha, os ventos contrários vêm e não se abalam. Jesus disse: vocês vão passar problemas, tribulações, dificuldades, vão te odiar, vão te perseguir, vão falar todo mal contra vós. Você continua firme ali em Cristo Jesus? Os discípulos, os primeiros cristãos, quando eles sofriam perseguição, quando eles apanhavam, eles saíam dando glória a Deus por sofrer em nome de Jesus. Você crê verdadeiramente em Jesus? Você tem comido e bebido Jesus? Jesus é o teu alimento diário? Jesus é a palavra que enche teu coração? Você lê, você medita, você estuda a palavra de Deus? Nós temos a nossa leitura diária, mas nós não podemos fazer dessa leitura um simples cumprir de um dever. Ali, pronto, acabou. Nós temos que estudar, nós temos que comer, nós temos que nos alimentar desta palavra. Diante dessa palavra de Pedro, para quem iremos, Senhor? Você verdadeiramente é um discípulo de Jesus?
Você troca tudo por Jesus? Se você é casado, você troca seu cônjuge por Jesus? Se ele pedir, não estou falando que você tenha que fazer isso. Quem é mais importante para você, os seus filhos ou Jesus? Verdadeiramente o discípulo de Jesus sabe abrir mão de tudo por ele. Agora o melhor é ter toda a família aos pés dele. Quantas verdades e quantas outras nós temos nesse texto. Que a gente possa permitir que o Espírito Santo traga essa palavra no nosso coração como aquele alimento que nós estamos necessitados, desesperados. E que diferente daqueles outros discípulos a gente não chegue à conclusão, esta palavra é dura demais. E venhamos abandonar a Cristo Jesus. Se Jesus lança palavras desse calibre, é porque Ele quer ver em nós verdadeiro arrependimento. Ele quer encontrar em nós mudanças radicais no nosso comportamento, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de falar. Muitos trazem toda a história da vida para dentro da nova vida em Cristo Jesus. Não dá certo. Ou verdadeiramente somos novas criaturas, ou o passado fica ainda atormentando as nossas vidas. Muitos trazem os costumes, os pecados anteriores e acham que isso é uma prática normal. Muitos trazem a cultura da onde viviam e tentam associar a vida do reino. Não dá certo. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Que a gente possa encontrar em Cristo Jesus a misericórdia para nos mantermos firmes, fiéis nesta caminhada. Verdadeiros seguidores de Jesus. E que nenhum dentre nós possa ser reconhecido como um Judas Iscariotes, vindo da parte do diabo, para trazer problema, tormento dentro da congregação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor trata conosco de maneira certa, profunda, realista, não colocando panos quentes diante de nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, nossos fracassos, nossos achismos, retratando verdadeiramente quem nós somos e do que nós precisamos. Queremos nos alimentar de Ti, Jesus. Amém. Queremos comer de Ti, Jesus, beber de Ti, Jesus. Queremos ter parte contigo. Por favor, Senhor, não nos deixa ser desses que abandonam, desses que tiram a mão do arado, desses que voltam ao lodo, à lama. Queremos continuar firmes nessa caminhada. Sabemos que os dias são difíceis e virão dias piores ainda. Por isso nós pedimos, nos fortalece, Senhor. Queremos nos alimentar da Tua palavra. E naqueles momentos, papai, em que vir a dor, o sofrimento, em que tentar bater sobre nós o desânimo, faz com que os nossos olhos se voltem a Ti. Se voltem à Tua obra gloriosa lá na cruz do Calvário. E que debaixo do Teu sangue poderoso, a gente se mantenha em pé, vencedores, discípulos do Senhor Jesus. Obrigado, papai. Obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um forte abraço. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.